Vamos encerrar então essa parte institucional do setor elétrico brasileiro falando da CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vou falar da mesma forma que falei da ANEEL e do ONS, ou seja, falar um pouquinho da legislação, funções e um exemplo. Como eu disse, a Lei 9648 de 1998 definiu o modelo de estruturação do setor elétrico brasileiro. Aquele modelo número 3 de competição no atacado. Para funcionar, eu precisava de três coisas, né? Uma agência reguladora, eu precisava de um operador independente e um mercado para liquidar as diferenças. Então, a própria Lei 9648 criou o MAI, e aí em 2004, a Lei 10.848 modificou e chamou o MAI de Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Para que serve a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica? Como eu disse agora, as transações de compra e venda de energia estão bem mais complexas. Todo consumidor, inclusive as distribuidoras, compram energia de um gerador, pode ter a liberdade de escolher o gerador que quer comprar energia. Eu preciso então, digamos que eu seja um consumidor, eu escolho uma determinada empresa geradora para vender energia para mim. Eu faço um contrato de compra e venda de energia e a CCE registra esse contrato. Esses contratos de compra de energia, evidentemente, eles não podem ser exatos. Se eu disser que vou comprar 100 megawatt-hora no mês que vem, eu posso consumir 110, eu posso consumir 90. O consumo de energia não é uma coisa exata. Eu preciso, então, de um ajuste, uma liquidação feita mensalmente. Quem faz essa liquidação é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e ela calcula o preço para a liquidação das diferenças que a gente chama de PLD. Então, o PLD é muito importante e eu vou dar um destaque ao PLD mais adiante nessa nossa aula. Finalmente, para eu saber quanto cada um gerou, quanto cada um consumiu, eu preciso de medição. Então, eu tenho medição dos geradores, eu tenho medição desses consumidores livres para fazer essa liquidação. Então, esse é o processo principal da CCE, mas ela tem outras funções também, como criar as regras de comercialização. Ela precisa fazer ou organizar os leilões de energia para que as empresas distribuidoras que têm que atender o seu consumidor cativo comprem energia num mercado competitivo. Né? Então, esses leilões são organizados pela CCE, ela tem que atender o mercado e também tem que ter mecanismo, por exemplo, de venda de excedente. Digamos que uma distribuidora comprou uma quantidade de energia para os próximos 5 anos e os seus consumidores começaram a instalar geração distribuída, painéis solares nas suas casas. Então a carga, em vez de progredir do jeito que a distribuidora pensava, ela progrediu menos e eu tenho então que vender esses excedentes de contrato que eu fiz. É interessante, então, a gente falar um pouquinho dos números da CCE. A CCE é muito importante. Né? Eu tenho quase 15 mil agentes ligados à CCE. Eu tenho quase 60 mil medidores para consumo e geração, para fazer essa liquidação. Eu tenho 96.800 contratos registrados e, nesse ano de 2023, até o mês de julho, foram liquidados 3,7 bilhões de reais no que a gente chama de mercado de curto prazo. Então, é uma coisa importantíssima para o funcionamento do nosso sistema elétrico de energia. Para deixar um pouco mais claro, né, como é que funciona esse ajuste das diferenças, vamos fazer um exemplo simplérrimo e hipotético. Digamos que eu tenho um gerador A, que eu chamo de GA, certo? Ele faz um contrato com um consumidor, que eu chamei de CB, consumidor B, e o montante de energia é 100 megawatt-hora. Certo? Então, o contrato de A com B, esse contrato está registrado na CCEE e eu faço esse pagamento, né? Para o consumidor B paga ao gerador A esse valor contratado. No entanto, como eu disse, pode acontecer de que eu não tenha gerado esse tanto. Eu sou o gerador A, eu estou num mês, por exemplo, com pouca afluência, pouca energia afluente, e eu, em vez de gerar os 100 megawatt-hora que eu vendi, eu só consegui gerar 80. É fundamental entender que
o contrato econômico, né, o contrato contábil, não tem nada a ver com a entrega física da energia. Se eu, o gerador A, não atendo o consumidor, o operador manda outros geradores funcionarem para que a carga seja atendida. Portanto, eu vou ter que comprar essa energia dos outros geradores e o valor combinado para eu pagar essa energia dos outros consumidores é o que eu chamo de preço de liquidação das diferenças. Certo? Nesse nosso exemplo, então, se eu quisesse fazer um diagraminha, eu teria então que o gerador A, ele tem um contrato de 100, ele gerou 80 e essa diferença em verde ele paga ao PLD, ao valor do PLD. O consumidor B, ele tinha que receber 100, recebeu 100, 80 do meu gerador, né, do contrato dele, e os outros 20 dos outros geradores do sistema. Certo? Então é essa diferença que é liquidada a esse preço que a gente chama de PLD. E aí é fundamental, né, saber como se calcula o PLD. Na verdade, são 3 modelos computacionais bastante sofisticados, né, que a gente chama de New Wave para o médio prazo, Decomp para o curto prazo e Decem para o cálculo horário. Então, a gente calcula o PLD numa base horária e um valor para cada submercado. Então, algumas vezes eu tenho o Sudeste seco e o Sul com bastante água. O valor do PLD no Sul e no Sudeste é completamente diferente. Um bom exemplo disso aí foi na crise de 2001. Naquela época, em 2001, o PLD na região Sudeste era quase R$ 700, enquanto na região Sul era alguma coisa próximo de R$ 70 por megawatt-hora. Então, eu calculo esse valor da liquidação das diferenças numa base horária para cada região ou para cada subsistema do sistema elétrico brasileiro. E aí eu, evidentemente, poderia mostrar um gráfico relacionando o preço hora a hora do PLD, mas eu preferi fazer uma coisa um pouco mais simples e mostrar esse preço médio mensal para a região Sudeste, dado em reais por megawatt-hora. E é interessante que há uma correlação enorme desta figura do PLD com aquela figura que mostrei na aula anterior, que eu falei do operador do sistema, quando a gente falava da energia armazenada. Lembra que em 22 e 23 os nossos reservatórios estão bem cheios e aí o valor do PLD fica lá embaixo, por volta de R$ 70 por megawatt-hora. Em 2001, quando tivemos uma grande crise, né, um período bastante seco, o PLD vai lá para cima, alguma coisa próxima de R$ 600 por megawatt-hora. Portanto, há uma grande possibilidade de oscilação. E no Brasil, um país onde a predominância da geração de energia elétrica é hidráulica, essa quantidade de água é fundamental na definição deste preço. Tem uma outra característica do nosso sistema que vale a pena que a gente destaque, que a gente chama de mecanismo de realocação de energia. O que é isso? Né? As usinas hidrelétricas querem compartilhar os riscos da operação centralizada pelo Operador Nacional do Sistema, pelo ONS. Veja bem, como vimos na aula passada, quem decide quem vai gerar não é o dono da usina, mas é o operador. E ele decide usar a água para tentar otimizar o uso da água. Tem vários geradores que estão no mesmo rio. Então, se ele decide gerar no de cima, ele vai carregar, vai armazenar água no de baixo. Então, para fazer uma otimização, o operador decide quem vai gerar. E eu tenho algumas situações, então, que o gerador de baixo gera pouco, o de cima gera muito. E esse mecanismo de realocação de energia faz com que eu nivele todos os geradores pelo que a gente chama de garantia física do gerador. A garantia física do gerador é o valor que ele vende a sua energia, é a quantidade de energia que ele tem disponível para vender. Então, não interessando muito o que cada um gerou, eu tenho um equilíbrio e esse equilíbrio não é pago pelo PLD
ele faz esse equilíbrio antes da liquidação pelo PLD por uma tarifa que a gente chama de tarifa de energia de otimização, que a gente chama de TEL. Portanto, é interessante notar que os geradores hidráulicos, eles, quando tem muita água, eles geram muito. Quando tem pouca água, eles em conjunto, todos, geram pouco. E eu queria complementar, então, para fechar essa aula, o meu exemplo, fazendo um exemplo oposto. Digamos que nós estamos com os reservatórios bem cheios, esse nosso gerador A é um gerador hidráulico, gerou muito mais energia do que consumiu, do que vendeu num determinado mês. Por exemplo, gerou 120 megawatt-hora e o contrato com o consumidor B é o mesmo 100. Portanto, ele vai vender a energia dele a esse PLD. E é simétrico, né? Eu estava comprando 20 no mês e estou vendendo 20 no outro mês. Ele é simétrico em termos de energia, mas ele é completamente assimétrico em termos de preço. Por que eu digo isso? Porque no exemplo 1, eu estava com todos os geradores com pouca energia. Portanto, eu teria um PLD de um período seco, que é alguma coisa em torno de R$ 700 por megawatt-hora. Então, o valor da conta desse meu gerador no período seco seria os 20 megawatt-hora que ele comprou o PLD de 700, portanto, R$ 1.400. E no exemplo 2, num período úmido, ele vai vender esse excesso de geração dele por um PLD completamente diferente, o que daria uma receita de R$ 140 naquele mês. Essa assimetria, de certa forma, foi o que aconteceu na crise de 2001. Eu tinha os distribuidores com contratos, os geradores sem água, portanto, devendo comprar energia no mercado a um PLD muito caro. E, assim, resumidamente, o que aconteceu foi que os geradores passaram a dever uma grande quantia de dinheiro para os distribuidores e foi necessário fazer um grande acordo do setor elétrico para que, naquela época, o MAE começasse a fazer a sua liquidação. Então, era isso que eu queria falar sobre o MAE e era isso que eu queria falar sobre a estrutura do setor elétrico brasileiro. Na próxima aula, nós vamos começar a falar de custos. Quanto custa gerar uma hidráulica, quanto custa gerar uma eólica ou qualquer outra fonte. E para isso a gente vai ter que falar de fundamentos de matemática financeira. Então eu agradeço muito a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.